Glória a Deus, irmãos. Dito as palavras introdutórias do meu amigo Silvano, quero pregar essa noite, nosso último momento, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, amém? Que eu não vim aqui falar de mim, eu vim falar do Senhor, e a palavra sempre é viva e nunca volta vazia. Fala assim, a palavra jamais volta vazia. E eu fiquei meditando, sobre o que eu ia compartilhar, nesse retiro. E lá em Guaratuba, a gente jejuou uma semana, pelo retiro. Cadê os irmãos de Guaratuba aí? Aleluia. Os irmãos lá de Pontal também, fiquei sabendo que vocês oraram bastante lá. Glória a Deus. Mas nós oramos durante uma semana lá em Guaratuba, fizemos 3 vigílias. Irmãos, lá em Pontal vocês fazem vigília também? Lá? As nossas lá sobrenaturais. Num dos dias, o Senhor falou comigo sobre o que era para mim ministrar. Você sabe, esse retiro aqui, irmãos, talvez você está entre nós, há pouco tempo, mas esse retiro tem uma história aqui no litoral. Não começou agora ou no ano passado, alguns que participaram. O nosso primeiro retiro dos Radicais Livres aqui no litoral foi em 2014. Tem alguém que é da videira aí, 2014, dessa época? Isso aí é os dinossauros aí, 2014, tem quase 10 anos já. Mas foi o nosso primeiro retiro, Na época, o pastor Douglas, que agora está ali em Pontal, a gente estava tudo junto em Guaratuba. Eu e o pastor Douglas éramos líderes de célula, Aliás, eu acho que a gente era discipulador, não lembro agora a ocasião. Em 2014 já era discipulador ali em Guaratuba, e a gente fez o nosso primeiro retiro, foi ali no Recanto Novidade de Vida, ali em Matinhos. A gente colocou 100 pessoas lá dentro, assim, socado, irmãos, mas assim, muito apertadinho. Foi o nosso primeiro retiro, e a partir daquele ponto, daquele momento, a gente percebeu que esses ajuntamentos, espirituais no litoral, com os Radicais Livres, teriam um efeito, depois que cada um voltasse para a sua cidade. E aí a gente fez 2014, fizemos, eu acho que outro em 2016, não recordo por que a gente não fez 2015, não lembro. Mas uma série de coisas aconteceram, Eu saí de Guaratuba, o pastor Douglas também saiu depois, A gente se espalhou pelo litoral. Mas o fato é que esse retiro que você está participando hoje tem uma história aqui no litoral. E a gente fez esse retiro nesse padrão, nesse modelo ano passado. Quem estava aqui o ano passado aí? Glória a Deus, irmãos, bastante irmãos aqui. Tem muitos irmãos que estão novos no nosso meio, Mas a gente fez nesse padrão ano passado e a gente percebeu que realmente existe algo que o Senhor quer fazer através dos Radicais Livres nesse litoral, amém? Preste atenção, irmãos, eu converti em 2011 e eu converti debaixo dessa unção que você está vendo aqui, dessa presença, desse ambiente de glória. Eu falei para o pastor Roberto Coelho aqui que em 2013, numa Holy Fest lá em Curitiba, foi a primeira vez que eu vi ele pregar. Ele falou sobre de viver uma vida em santidade, e aquela palavra me marcou tanto, irmãos, porque eu vim, de quando ímpio, de uma vida completamente promíscua, mundana, no pecado, e aquela palavra me marcou profundamente, porque o DNA dos Radicais Livres é o quê? É jovens que se levantam nessa geração, que querem fazer a vontade de Deus, amém? Presta atenção aqui, olha aqui para mim, você não está aqui por causa de um movimento, porque nós vamos para um retiro, e lá nós vamos ter um momento com os irmãos, e vai ser legal. Irmãos, é poderoso, Eu vi os irmãos fervendo aí de tarde na piscina, Eu vi os homens, as irmãs, eu não vi nada, porque eu não estava aqui, mas os homens ali, você sabe que, diz que quando 2 ou 3 homens se reúnem, diz que a idade mental cai 20 anos. É verdade? Não, os irmãos lá, os irmãos estavam na piscina, parecia o meu filho de 7 anos. Aí os irmãos começaram, aí daqui a pouco alguém gritou, pastor, tem que ir lá na piscina que estão jogando alguém para cima lá na água. Eu falei, meu Deus do céu.
Aí eu cheguei lá, aí os irmãos tudo santo assim, né? Aí já estava fazendo redemoinho, uma coisa doida. Irmãos, tudo isso faz parte, olha aqui, tudo isso faz parte do pacote do retiro. Só que esse não é o ponto central do retiro. O ponto central não é vir aqui para jogar bola, comunhão, nada. Nós viemos para cá para buscar a face do Senhor, amém? Nós viemos para cá porque existe fome no nosso coração e nós queremos mais dele. É para isso que nós estamos aqui. E aí o pastor Ricardo Landim conversando com ele falou assim para mim: Rudy, eu acho que você vai ter que mudar o formato desse ajuntamento aqui, né? Eu falei, mas por quê, pastor? Ele falou, porque não cabe mais gente aqui. Ele falou, eu acho que você vai ter esse retiro. Ele falou, provavelmente tornará a conferência dos radicais vivos aqui no litoral. Você recebe aí, amém? Fala amém em nome de Jesus. Agora olha aqui, eu comentei com os irmãos sobre isso, né? Os irmãos, pastor, mas nós queremos o retiro, glória a Deus. Nós temos que achar uma chácara que comporta nós, irmãos, porque nós estamos crescendo, amém? Nós estamos avançando e nós vamos crescer muito mais, irmãos. Agora olha aqui, o ponto central disso aqui é essa raiz, o nosso DNA dos radicais livres, de ver jovens que amam a presença de Deus. Uma vez eu fui tão impactado com uma palavra do pastor Naor que ele no apelo ele disse assim: será que tem jovens dispostos a entregar a sua vida por uma causa eterna? Será que tem jovens dispostos a entregar a sua vida por uma causa eterna? Que causa é essa, irmãos? É o Senhor que morreu na cruz. E depois desse período, né, de viver, de ter esse DNA dos radicais vivos, eu percebi, né, nos últimos anos que o Senhor tem construído isso no nosso meio. E uma frase do pastor Naor que me marcou muito, né, alguns anos atrás eu ouvi, e ele disse assim: no meio de uma geração corrupta, Deus levanta uma geração santa. Quem são esses? Fala assim, sou eu. Agora fala para quem está do teu lado, é você, meu irmão. Deus está te levantando, amém? Mas você sabe que antes de Deus fazer algo através de nós, olha aqui para mim, presta atenção, não converse agora. Só vou pregar 2h45 hoje. Quem está comigo aí, amém? Não senti firmeza. Quem está comigo aí, amém? Irmãos, na vigília lá, quando eu encerrar, os irmãos queriam brigar comigo. Não acaba, pastor. Será que viramos aqui, irmãos, à noite? Quem vota para virar aí? Levanta a mão. Cadê os irmãos da banda? Estão aí? Cadê? Ei, vocês aguentam quebrar o pau aí à noite? E aí, pastor Roberto? Aleluia! Olha aqui. Mas antes de o Senhor fazer algo através de você, esse é um tempo que Deus quer fazer algo em você. Em você. Porque antes de você ser um instrumento, um canal de Deus na vida de alguém, você tem que receber de Deus o seu coração. Você tem que ter o seu coração marcado. Você tem que ter o seu coração impactado. As suas lágrimas precisam cair entendendo que Deus está te chamando para algo que é muito maior do que qualquer outra coisa que o mundo pode te oferecer. Deus quer fazer algo através de você, mas antes Ele vai fazer em você, amém? E esses dias aqui, Deus está trabalhando dentro do nosso coração. E aí, quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver os discípulos, antes de eles irem ali em Atos, ser cheio do Espírito, Pedro levanta, prega e 3.000 se convertem. Antes disso acontecer, eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles tiveram uma história com Jesus. Percebe que Jesus ministrou no coração deles, para depois eles ministrarem no coração de outras pessoas. E aí você vai olhar para a palavra de Deus e você vai ver que os discípulos receberam algo da parte de Deus para depois liberar. E eu quero falar sobre 4 coisas que os discípulos receberam e que está disponível para mim e para você, amém? Quantas coisas são, irmãos? 4 coisas. Eu só vou demorar 2h45, eu prometo para você. A primeira coisa que os discípulos receberam foi a paz.
Fala assim: paz. João, capítulo 20, verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Preste atenção aqui, o texto diz que os discípulos, Jesus tinha acabado de morrer, e agora os discípulos ficaram meio que sem rumo. E aí, como Jesus morreu crucificado, e eles acompanharam tudo isso de perto, eles simplesmente falaram assim: nós vamos morrer também. E por causa disso, o medo entrou no coração, o medo invadiu o coração. E aí, irmãos, nesse momento eles entraram dentro de uma sala, a Bíblia diz, eles ficaram trancados, escondidos. E a Bíblia diz que eles estavam com medo, angustiados. A Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. Os judeus crucificaram o Senhor e todo mundo se escondeu com medo. Mas naquela sala, olha aqui para mim, irmãos, isso aqui é negócio de filme. Naquela sala, Jesus, sabendo que os discípulos estavam lá dentro, Jesus entra, atravessa as paredes, se põe no meio deles, Jesus diz: paz seja convosco. Preste atenção no que eu estou te falando. A primeira coisa que Jesus disse para os discípulos foi paz, paz. Sabe do que você precisa nesses dias hoje? De experimentar a paz do Senhor. Pastor, não estou entendendo, como assim experimentar a paz? Irmãos, a nossa geração é a geração mais adoecida de todos os tempos. Eu vou falar mais, né? O pastor Ricardo Landim falou hoje de manhã sobre isso, que os nossos, talvez avós, pais, eles sofreram, e por causa do sofrimento, isso produziu uma resistência na vida. Aí agora você e eu, que nascemos nessa geração, né? Que são os milênios. Quem nasceu depois de 2000 aqui, levanta a mão. Você é denominado os milênios, que são a geração depois dos 2000, a geração da tecnologia, né? E aí, essa geração, ela é fraca, ela não tem resistência. E aí o que acontece? Uma série de doenças você vê no meio de muitos jovens e muitos adolescentes. Se você for numa escola, por exemplo, você vai encontrar inúmeros jovens e adolescentes que sofrem com depressão, sofrem com ansiedade, sofrem com doenças da alma, pânico, medo. Você sabe que eu nunca ouvi falar de tanta crise de ansiedade como nos dias de hoje. Tanta crise de ansiedade como nos dias de hoje. Irmãos, é óbvio que isso tem a ver com a geração de hoje, mas eu quero te falar, isso tem a ver com uma armadilha do inferno sobre a nossa juventude. Por quê? Porque se você vive uma vida deprimida, uma vida triste, uma vida ansiosa, você não tem paz. E aí o Senhor, Ele se coloca no meio dos discípulos, e a primeira coisa que Ele fala é o seguinte: paz estejam com vocês. Ei, escutem aqui, vocês estão com medo, vocês estão angustiados, vocês estão tristes, vocês estão deprimidos. Jesus chega e fala: paz esteja no coração de vocês. Sabe do que nós precisamos? De paz. Irmãos, e a paz, ela é um negócio, não é uma coisa objetiva, que nem você pegar e descascar 1 quilo de batata. Não, não é. É algo dentro, é dentro de você, na sua alma, que é gerada através do Espírito. E o Senhor hoje quer levantar eu e você como jovens que estão debaixo da paz do Senhor. Você sabe, a depressão, ela é o excesso do passado. É a pessoa que fica lembrando do passado e se punindo por algo que talvez ela deveria ter feito, algo que ela tinha que fazer. Talvez se eu tivesse feito isso, não estaria acontecendo o que está acontecendo. A pessoa entra num estado introspectivo e tristeza, e fica deprimida, e aí é onde o diabo ataca na mente, e ataca a sua alma, e depois a pessoa começa a se culpar e se mutilar. Nessa semana, né, eu estava com a minha esposa, organizando um retiro, e a gente foi numa loja de tecido, e a hora que a gente foi no caixa pagar, a moça que atendeu a gente era uma jovem. E ela estava com uma camiseta curta, né? E os braços dela estavam todos cortados.
Aí você pergunta, pastor, por que estava? Eu não sei, não tive a coragem de perguntar, mas você via no semblante que havia tristeza, você percebia no semblante da pessoa, porque a Bíblia diz, Davi disse, o coração alegre formoseia o rosto. Alguém que está em paz, ele é feliz, isso se expressa na sua face. E aí, o que eu quero te falar aqui? Hoje, as doenças da alma, elas querem atacar você, elas querem atacar os seus filhos, elas querem atacar a nossa geração, mas Deus está levantando jovens com uma mensagem nesses dias, amém, irmãos? Nós temos uma mensagem, nós precisamos pregá-la, porque é essa mensagem que essa geração precisa. E aí talvez você está aqui, e quantas vezes eu te pergunto, talvez que você ficou paralisado pelo medo, paralisado pela angústia, paralisado às vezes pela ansiedade que atacou, quantas vezes que isso te travou, te paralisou, mas Jesus é aquele que vai atravessar todas as portas da sua alma, e Ele vai olhar para você e vai falar, paz esteja com você. Presta atenção, meu irmão, você está aqui porque o Senhor queria que você estivesse aqui, você crê nisso? Ah, pastor, não, eu vim porque insistiram, pagaram minha inscrição, pastor não sei o quê, venderam o rim lá para pagar minha inscrição. Não, você veio aqui porque o Senhor queria que você estivesse aqui. Sabe por quê? Porque Ele quer liberar paz no seu coração. Irmãos, eu lidero jovem, tem 12 anos, desde que eu converti, envolvido com jovens, consolidando pessoas, cuidando de jovens, aconselhando, e o tanto de pessoas que eu já fui conversar com o mesmo problema. Pastor, eu estou sofrendo crise de ansiedade, crises de depressão, pastor, eu tenho pânico, pastor, eu tenho insônia. Pastor Roberto falou aqui, no nosso bate-papo, o remédio que nós temos é a mensagem do Evangelho. Você não pode ser contra o remédio para tomar o remédio natural, tome, sem culpa, mas eu quero falar para você, existe algo espiritual envolvido. Um dia uma irmã me ligou, tarde da noite, chorando, queria oração, eu falei, irmã, onde você está? Falou, pastor, estou aqui na praia, e eu vou fazer alguma coisa agora, e aí eu peguei minha esposa, a gente foi lá. Irmãos, quando você chega numa pessoa que está num estado de crise, de pânico, de ansiedade, quando você é crente, cheio do Espírito, você percebe a opressão do diabo. Irmãos, eu cheguei na praia, um vento naquele lugar, e a irmã assim, gritando, e fazendo um escândalo ali, alguém olha e fala, é louca. Só que você percebia de forma espiritual que ela estava debaixo de uma opressão maligna. Você sabe o que eu fiz? Eu não perguntei, irmã, vem aqui. Não, irmãos, eu meti a mão na cabeça dela e falei, espírito do inferno, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Falei, você que está oprimindo essa irmã, eu te ordeno, sai agora. E eu comecei a declarar, comecei a dar comando para o espírito maligno. Aquela irmã foi se acalmando, até voltar à sua consciência normal. Por quê, irmãos? Porque tudo que acontece à nossa volta, acredita em mim, não é natural. Por que eu estou te falando isso? Porque você vai ver muito disso lá na sua célula, meu irmão. Você vai encontrar pessoas às vezes que vão pedir oração por coisas da alma, mas o Senhor quer liberar paz sobre essas pessoas. Você pode dizer amém? Mas antes disso acontecer com elas, tem que acontecer em você, está me ouvindo? Amém? Tem que acontecer no seu coração, é você que tem que ter a paz no seu coração. Eu creio que o Senhor me chamou, eu creio que eu tenho um propósito na minha vida, tudo isso que está acontecendo são circunstâncias naturais, não vão impedir o chamado de Deus na minha vida, eu creio que Deus me escolheu. Isso precisa estar convicto no teu coração, e é por isso que Jesus, Ele atravessa as paredes. Por que Jesus atravessa as paredes, irmãos? Porque às vezes as paredes são as barreiras que nos travam, são as barreiras, só que Jesus hoje quer encher o seu coração de paz, amém? Fala para quem está do teu lado isso, o Senhor quer encher teu coração de paz. Talvez você está aqui me ouvindo, e você tem sofrido essa angústia na sua alma,
Um tempo atrás eu estava conversando com um irmão, e ele falou: pastor, não sei, todo dia me dá angústia, todo dia eu fico angustiado, e é uma agonia dentro do meu peito. Eu falei assim: mas como que acontece isso? Ele falou: não, eu começo a pensar no meu futuro, eu começo a pensar naquilo que Deus quer fazer, eu começo a pensar nas minhas responsabilidades agora como homem, que agora eu sou maior de idade, eu tenho que trabalhar, eu tenho responsabilidades, eu tenho compromisso financeiro, e eu começo a pensar nisso, e quando eu começo a pensar, automaticamente vem um dardo na minha cabeça que diz que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E aí quando eu ouço isso, minha alma fica angustiada, e eu começo a chorar e pedindo a Deus misericórdia para me ajudar. Eu falei: meu irmão, todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém aqui está dentro de uma bolha gospel para se livrar de dardos que vêm nos atacar. Mas eu vou falar uma coisa: o Senhor quer liberar paz no seu coração nesses dias, a ponto de a hora que o dardo inflamado vir, você vai falar: isso aqui é uma mentira do diabo na minha vida, eu fico com a palavra de Deus. Algumas semanas atrás, eu estava orando sobre esse retiro na minha casa, organizando com os líderes e orando, crendo que Deus ia mover aqui entre nós. E eu falei: meu Deus, né? Porque talvez você não sabe, mas o nosso custo desse retiro aqui, o custo dele está dando mais de 40 mil reais. E a gente faz conta, irmãos, é por isso que essa inscrição é 250 reais, é para pagar as contas, né? A gente fez 216 inscrições, olha isso, do litoral, isso é poderoso, mas agora a gente tem conta para pagar, e eu comecei a pensar no dinheiro, comecei a pensar, e é demanda, tem isso, tem a chácara, tem o som, tem não sei o quê, é mercado, e os irmãos querem comer 8 pão no cachorro quente. Senhor, me ajuda, Pai. E aí olha só, nessa crise minha interna, o Senhor falou uma palavra no meu coração. O Senhor falou assim: suprimento. A hora que o Senhor falou, eu falei: eu sou suprido. E aí a fé ativou no meu coração. Eu separei alguns versículos que falavam de suprimento, provisão, abundância, comecei a confessar aquilo. Eu comecei a declarar: eu sou suprido, esse retiro vai acontecer, vai se pagar e vai sobrar dinheiro em nome de Jesus. Eu sou suprido em todas as áreas da minha vida. Eu sou suprido no meu casamento, eu sou suprido de palavra, de revelação, eu sou suprido de fruto, eu sou suprido em todas as áreas. Eu comecei a confessar isso. Irmãos, meu coração explodiu. Eu moro num sobrado, eu estava orando lá em cima. Eu já desci, já que nem um Homem-Aranha, assim, já energizado, porque quando você fica cheio do Espírito, você fica energizado, que entusiasmado, você tem, parece que um combustível. Já viu quando você, né, você jogava videogame, você apertava o turbo, né, o nitro, o carro, é assim quando você está com o tanque cheio do Espírito, aleluia. Eu fiquei energizado, falei: meu Deus do céu, eu sou suprido. Mas sabe por quê? Olha aqui, as angústias vêm, a preocupação vem, mas a palavra do Senhor vai nos sustentar. Paz esteja convosco. Deixa eu te perguntar, o que tem tirado sua paz nesses dias? Você sabe o que o Senhor falou comigo? Tem muitos de vocês que estão aqui, que estão sem paz sobre família. Acho que nunca vai conseguir casar, nunca vai conseguir ter uma esposa. Tem outros que estão casados, que acham que se tiver um filho vai perecer, o Senhor vai os abandonar. Porque ter filho custa. Só que tem outros que estão em outra fase. O outro está à procura de um emprego, ele não consegue um emprego, ele acha que o Senhor, Senhor, eu preciso do emprego, e aquilo tira a paz dele. Só que tem outro que está orando e clamando para passar de ano. Senhor, me ajude com 6, Senhor, por favor. Está amarrado os alunos do 6. Qual que é a média hoje aí? 9? 6? Tinha uma escola lá em Guaratuba que a média era 7. Falei: jamais vou estudar nessa escola. Escola do Satanás, está repreendido. É verdade. 7 é do Senhor. O pastor Roberto lembrou aqui, o 6 é do diabo, 666. Olha aí, ó. Você quer ser da turma do 6 ou da turma do 7?
O 7 é o número completo no Senhor, na sua plenitude. Pergunta para quem está do teu lado, você quer ser do 666 ou do 7? Agora fala assim para ele: paz seja convosco, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Aí você pode perguntar assim: pastor, mas qual que é a base para sustentar a minha paz? O que vai me levar a ter paz? Porque, olha aqui, precisa ter uma sustentação. Lembra que o pastor falou das colunas? É a primeira que vem. O que sustenta a paz? E aí, o texto de João capítulo 20, que nós começamos a ler, que Jesus entra e fala: paz seja convosco. O verso 20, Jesus continua dizendo assim, ó, a história. E dizendo isto, paz seja convosco, Jesus então mostrou-lhe as mãos e o lado. Jesus mostrou o quê? O que tem na mão de Jesus? Fé? O que tem na mão de Jesus? Jesus morreu o quê? As marcas dos pregos. Jesus mostrou as mãos e Por quê? Porque no lado foi a lança que entrou. E aí olha só que interessante, irmãos. Porque Jesus mostra as mãos e o lado, e aí o texto diz: alegraram-se os discípulos por verem o Senhor. Irmãos, olha isso aqui. Eu não sei se você fica empolgado com a palavra de Deus, mas eu fico. Olha isso aqui. Jesus entra na cena, fala: paz seja convosco. E aí eles ficam sem entender nada. Como assim, Senhor? Paz? Agora atravessou a parede, a cabeça bugou. E aí daí Jesus então mostra as mãos e o lado. E aí imediatamente o sorriso estampa no rosto. E a Bíblia diz: alegraram-se os discípulos por verem o Senhor. Sabe por que você pode ter paz hoje, meu irmão? Pergunta para mim por quê. Porque Jesus já morreu e ressuscitou. A obra foi consumada, meu irmão. Sabe o que vai sustentar, que vai te levar a ter uma vida de paz? É as mãos e o lado. Fala assim: as mãos e o lado. Fala para quem está do teu lado: as mãos e o lado, meu irmão. A obra já foi consumada. É como Jesus estivesse dizendo assim para os discípulos: filhos, olha aqui, Jesus está dizendo: filhos, sabe aquilo que ameaçava vocês? Sabe aquilo que estava trazendo medo? Sabe aquilo que estava trazendo angústia? Eu já derrotei tudo isso. Olha minhas mãos, olha o meu lado. Aquilo que você teme, eu já destruí. Diga amém. Irmãos, hoje é dia de você sair dessa reunião aqui cheio de paz no seu coração. Você vai deitar no seu travesseiro hoje e vai falar: meu Deus do céu, eu recebo a paz do Senhor, porque Ele morreu lá naquela cruz, a obra foi consumada para mim ter paz. Não deixa que nada tire a sua paz. Essa é a primeira coisa que o Senhor deu aos discípulos e quer dar para mim e para você, amém? Agora a segunda coisa, quantas são mesmo, irmãos? 4, eu vou me adiantar. A segunda coisa que os discípulos receberam foi provisão. Provisão, sustento. E a vontade de Deus é que você tenha provisão completa na sua vida. Fala amém por isso. Irmãos, porque, vou falar para você, a pobreza é do inferno. Fala para quem está do teu lado: a pobreza é do diabo, irmão. Eu não estou falando que o pobre é do diabo, a pobreza é, não o sujeito pobre, mas a pobreza é do inferno. Pastor, por que ser pobre é ruim? Porque, irmãos, pobre ajuda quem? Fala para mim, quem que pobre ajuda? Quem que pobre ajuda? Hã? Quem? O pobre ajuda o rico? Irmãos, olha aqui. O pobre ajuda ou é ajudado? É ajudado. Você não vê nenhum pobre aí, o cara pedindo esmola, ele tira R$50 do bolso e fala: toma, porque eu sou um pobre generoso. Não, irmãos, isso não existe. A mentalidade dele: não, rapaz, vai caçar em outro canto. Não tenho nem para mim, ele fala. Presta atenção.
Por que a pobreza é do diabo? Porque pobre não pode abençoar nada na igreja, ele só quer ser ajudado pela igreja. De qual time você quer fazer parte? Dos que ajudam ou dos que querem ser ajudados? Pergunta aí para o teu vizinho, você quer ajudar ou você quer ser ajudado? Eu quero ajudar, irmãos. Mas o que o Senhor prometeu é a provisão. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Agora olha só, em João 14, o Senhor vem e fala para os discípulos que Ele vai partir para o Pai, mas que Ele vai mandar um Consolador, Ele vai mandar o Espírito Santo. Jesus fala, eu não vos deixarei órfãos, vai vir o Consolador. E aí em João capítulo 15, o Senhor fala sobre permanecer nele. Permaneçam em mim, permaneçam nas minhas palavras, sem mim nada podereis fazer. O Senhor fala isso em João 15. E aí Jesus está preparando os discípulos, porque Jesus ia sair de cena, Jesus ia morrer, era necessário que Ele morresse. E aí Ele está falando para os discípulos, permaneçam em mim, paz seja convosco, permaneçam em mim. E aí o que acontece, irmãos? Fala assim, Jesus morre. Quando Jesus morre, os discípulos ficaram assim, e agora? O que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Aí Pedro se levanta e fala assim, vou pescar. Por que Pedro disse vou pescar? Porque a pescaria fala do que, irmãos? Da provisão, do recurso. Só que quando eles estavam com Jesus, será que Pedro pescava quando estava com Jesus? Sim ou não? Ele pescava o que quando estava com Jesus? Homens. Só que agora quando Jesus morre, Pedro esquece. Pedro esquece das palavras de Jesus, que é o seguinte, permaneça em mim, paz seja convosco. E aí Pedro esqueceu, deu amnésia santa, sabe aqueles irmãos que falam, não, esqueci. Cachorro comeu meu trabalho, Senhor. E aí, só que isso aqui é muito negativo, porque quando Pedro diz, vou pescar, os discípulos dizem assim, também nós vamos contigo. Por que eles foram com Pedro, irmãos? Porque Pedro era uma referência. Pedro era alguém que era uma referência no meio ali dos discípulos. E quando Pedro toma uma atitude de ir pescar, eles falaram, nós vamos contigo. Qual que é o problema de voltar a pescar, irmãos? O problema é que Pedro foi chamado para pescar homens. Lá em Mateus 4, o Senhor chamou Pedro e diz, Pedro, eu vou fazer você pescar homens. Pedro recebeu essa palavra, só que agora, irmãos, Pedro diz, eu vou pescar. Quando os discípulos estavam com Jesus, não faltou nada, irmãos, nada. Sabe por quê? Porque o Senhor é a provisão. A primeira coisa é paz, a segunda é provisão. O Senhor é a provisão. Enquanto eles estavam com Jesus, não faltou nada. Mas agora Pedro diz o seguinte, eu vou pescar. Vou fazer o quê? Vai faltar as coisas na minha casa. Eu vou pescar. E aqui, irmãos, pescar é sinal de desistir. Você sabe, tem muitos irmãos que o Senhor chamou, o Senhor queimou no coração dele, mas aí em algum momento da vida ele faz que nem Pedro, ele fala assim, eu vou pescar. Ele desiste do ministério, às vezes estava até numa função de liderança, simplesmente ele fala, eu vou pescar. Quantas vezes o diabo colocou no teu coração dúvida para você voltar a pescar? Quantas vezes que veio a insegurança no seu coração, e agora? Acho que eu vou ter que voltar a pescar. E qual que é o problema de um líder falar que vai voltar a pescar? Que a célula dele inteira vai junto com ele. Quando o líder mostra um sinal de desistência, a célula está observando, porque o líder é sinal de referência lá. E aí os discípulos se perdem nisso. Só que acontece, irmãos, o que eu quero dar ênfase para você aqui? Que quando você desiste de permanecer nele, existem algumas consequências. Agora olha lá, vou continuar o texto. Disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram entrando no barco e naquela noite nada apanharam.
Irmãos, olha isso aqui. Eles pescaram a noite inteira e não apanharam nada. O que significa isso, irmãos? Sem o Senhor não tem provisão. Fala assim, sem o Senhor não tem provisão. É no Senhor que nós temos todas as coisas, todas. E aí ele pescou e não pegou nada. Só que no verso 4 do capítulo 21 diz: ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, olha a pergunta de Jesus, irmãos: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam eles, não. Por que eles responderam não, irmãos? Porque quando você perde o foco, a consequência é que você perde também os frutos. Quando você desiste de responder ao Senhor, você também não tem fruto, porque é no Senhor que nós temos a palavra que gera as coisas da nossa vida. Diga amém. É no Senhor que nós temos a convicção, é nele. Só que aí Jesus vem nessa cena, e aí Jesus fala, joga do lado direito. E aí eles pescam, e Jesus então chama eles, e eles descem do barco. E no verso 9 do capítulo 21, diz assim: ao saltarem em terra, viram ali brasa, peixe e pão. Fala, brasa, peixe e pão. O que é isso, irmãos? Fala assim, provisão. Por que teve provisão? Porque agora eles voltaram a permanecer no Senhor. Olha aqui, eu não sei o que às vezes tem te angustiado. Tem muitos irmãos que ele fica pensando no plano B. Ah, se não der certo aqui na videira, eu vou para outra igreja. Ah, se não der certo nessa célula, eu vou para outra. Irmãos, o que tem de irmãos assim, sem revelação? A questão não é a célula, a questão é seu coração, meu irmão. Está me ouvindo? Amém? A questão é a sua disposição de se entregar para o Senhor, independente da célula. E aí, quando eles chegam, a Bíblia diz que Jesus já preparou um lanche: pão, brasa e peixe. O pão fala do quê? Da provisão diária. O peixe fala de você experimentar milagres do Senhor na sua vida. E a brasa fala de você ter o fogo do Senhor queimando no seu coração. Só que quando que teve pão, brasa e peixe? Quando o Senhor voltou. Quando você desiste, você perde o pão, você perde a brasa, você perde o peixe. É tempo de você se levantar, amém? É tempo de você não desistir daquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Fala amém, por favor. Amém. Irmãos, isso aqui que está acontecendo é algo sobrenatural. O diabo agora está endemoniado, aonde quer que ele esteja. Ele está furioso, porque você está aqui com o seu coração inclinado para o Senhor, e existe algo acontecendo no mundo espiritual. Talvez nós não estamos vendo ainda, irmãos, a dimensão daquilo que nós estamos fazendo. Nós não estamos vendo, mas o Senhor está fazendo algo acontecendo no nosso meio, lá na sua igreja. O ano passado, o Jonas compartilhou para mim que, uma experiência ali de Pontal foi um divisor de águas o retiro. Que existiu agora um DNA no coração dos irmãos, todo mundo queria ser radical livre. Os irmãos estavam compartilhando aqui comigo que até os irmãos mais velhos, 50 e poucos anos, querem ir lá no culto dos radicais livres, porque são radicais de 0 a 100 anos, aleluia. Mas o impacto espiritual, irmãos, veio de um retiro como esse. O pastor Leandro falou para mim da experiência dos irmãos que vieram de Paranaguá. Cadê os irmãos de Paranaguá aí? Aleluia. Vieram em 14, pastor? 14 irmãos, olha que benção. A célula inteira? Faltou um. Esse aí é o Tomé, não creu. Faltou a reunião. Mas olha só, irmãos. O pastor Leandro compartilhou comigo que os testemunhos dos irmãos por causa disso aqui, Sabe o que é isso, irmãos? Olha aqui, vou liberar uma palavra para você. Isso aqui, que está acontecendo, é a provisão de Deus no reino do Espírito para esse litoral. É a provisão de Deus no meio de no meio de jovens que estão por aí querendo se suicidar, querendo se matar. É a provisão de Deus. Nós somos a resposta do Senhor para o litoral desse estado, amém? Deus vai fazer coisas sobrenaturais.
mas nós precisamos aprender a permanecer nele, porque o suprimento está nele. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa que eles receberam foi a revelação do reino. Fala, revelação do reino. Primeira coisa é o quê? Paz. Segunda é provisão. Terceira, revelação do reino. Atos capítulo 1, verso 3 diz assim: durante os 40 dias, após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, e eles apresentou muitas provas claras, olha só, muitas provas claras de que está vivo, e falou do reino de Deus. Irmãos, Jesus está fazendo algo nos discípulos para depois fazer através deles. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você, amém? Agora, o Senhor está lembrando o seguinte para os discípulos: vocês não são desse mundo, vocês não são daqui. Eu digo para você, Radical Livre, você não é desse mundo. Nós somos os jovens que andam na contramão do mundo, amém? Nós andamos o oposto. Se o mundo namora, nós vamos viver em santidade, diga amém. Se o mundo anda deprimido, angustiado, nós seremos cheios de paz. Nós somos aqueles que andam na contramão, na contramão. E eu vou te falar uma coisa: qual que é a visão do reino que o Senhor deu aos discípulos? É que você e eu precisamos entender que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Fala para quem está ao teu lado, você está aqui de passagem. Fala, você não é dessa terra. Mas os discípulos não compreenderam, irmãos, esse princípio. E aí o texto continua dizendo o seguinte, olha só: o Senhor Jesus falou, estou vivo, falou sobre o reino, e os discípulos responderam assim: Senhor, será que é esse o momento de restaurar Israel? Eu achei muito engraçado isso aqui, porque parece uma coisa fora de contexto. O Senhor está falando: eu te chamei para coisas grandes, o reino vem se manifestando, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, Jesus falou, é chegado o reino de Deus. Aí os discípulos olharam e falaram assim: será que é tempo de restaurar Israel? Irmãos, eles estavam preocupados com Israel. É a mesma coisa eu e você que está preocupado com o Brasil. Será que vai legalizar o aborto? Meu Deus, vai legalizar, Senhor. Porque não sei o que de esquerda, porque não sei o que de direita. Porque é política, irmão. Nós não somos dessa terra, meu irmão. Você não entendeu ainda. Você não vai morar no Brasil na eternidade. Está comigo aí, amém? Quem será que vai ser o presidente na eternidade? Vai ser o Senhor, o justo. A Bíblia diz que Ele vai governar com cetro de justiça. A paz vai reinar. Não vai ter iniquidade. Diga amém. Agora você fica preocupado: o que será do Brasil? Irmão, fala assim: o mundo é mundo. Fala assim: e o mundo jaz no maligno. Tem irmão que fica escandalizado: porque está vendo o que está acontecendo no mundo, porque agora tem uma MC do diabo, uma tal de MC Pipoquinha, que está arrastando os adolescentes. Aí os irmãos ficam tudo assim: irmão, olha aqui para mim, o mundo é mundo, filho. O que você esperava do mundo? Fala para mim. O que você esperava? Que houvesse quebrantamento? É a mesma coisa com o outro que ora para o diabo converter. Será que o diabo não se arrepende do seu pecado? Irmãos, pelo amor de Deus. O mundo é mundo. E o mundo jaz do maligno. Fala assim: eu não sou dessa terra. Fala assim: eu não vou morar no Brasil. Fala assim: eu vou morar com o Senhor. Amém? Mas agora manifestar o reino e enxergar o reino tem a ver, irmãos, com você permitir que o Senhor governe a sua vida. Olha aqui, permitir que o Senhor governe a vida, irmãos, é uma coisa difícil, falar para você. Será que você consegue fazer essa oração? Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu quero, né? Qual é a varoa certa, Pai? Será que você consegue orar? Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero responder ao Senhor. Tem irmãos que a vida dele é encontrar alguém para casar. Ele acha que vai casar e vai morar no céu com a esposa. Mas às vezes ele casa e o casamento vira um inferno, porque era a única coisa que ele queria da vida dele. Você precisa entender que nós não somos dessa terra. Você consegue orar e falar: Deus, faz a tua vontade na minha vida?
Irmãos, manifestar o reino é negar a tua carne, é negar a si mesmo, é negar as suas vontades, as suas tentações, e falar: eu vou servir ao Senhor, eu não sou dessa terra. Igual nós acabamos de cantar: eu não sou daqui, para casa voltarei, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, para casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu. Mais uma vez, vamos lá bem forte. Eu não sou daqui, para casa voltarei, e com Ele eu irei. Você crê nessa verdade, irmão? Você crê nisso? Você não é daqui, meu irmão. Olha aqui para mim, vou te falar uma coisa importante. Se você é militante na política, para com isso, meu irmão. Porque tem uns irmãos que estavam: ai pastor, eu estou chateado com o Nicolas Ferreira. É por quê? É porque ele não colocou a live do pastor Aloysio. Eu falei: ah, meu irmão, você não está entendendo nada. Você estava esperando o quê? A sua expectativa ainda está em pessoas, está num político que assumiu a posição, porque nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar o mundo. Não, irmão, não vamos mudar nada não. Nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. É isso que nós vamos fazer, irmãos. Você não está aqui para mudar o Brasil, você não está aqui para isso, mas vem pregar o evangelho, amém? Isso é o que? É o reino de Deus. Terceira coisa, agora nós vamos para a última coisa. Que horas são? A última coisa, vai terminar a palavra, irmãos, não o fogo. Relaxa. Chamar os irmãos do louvor aqui para a gente fazer um esquenta. Pode subir aí. Olha aqui, a última coisa que o Senhor dá aos discípulos e está disponível para você é o enchimento com o Espírito Santo. Fala assim: enchimento com o Espírito Santo. Olha o texto de Atos capítulo 4, verso 31. Irmãos, isso aqui vai acontecer hoje, olha aqui. Tendo eles orado, escuta o texto. Tendo eles orado. Tendo eles o quê? Orado. A Bíblia diz o seguinte: tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Eles fizeram o que, irmãos? Eles oraram, e depois que oraram, o que aconteceu? Tremeu o lugar que estavam reunidos. E a Bíblia diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora olha só a parte boa. E com intrepidez, com ousadia, eles anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Não converse. Tenho mais 1h40 ainda aqui. Olha aqui. Eles oraram, irmãos. O lugar tremeu. Você tem noção disso aqui? Imagina, irmão, isso aqui tremendo. Aí de repente, sei lá o que aconteceu, todo mundo caiu, não sei, mas a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito. E depois que eles ficaram cheios, levantaram e com ousadia pregaram o Evangelho. Você sabe o que acontece quando o poder de Deus é liberado na sua vida? Uma santa ousadia dentro de você. Uma vez perguntaram para o pastor Naor assim: pastor, como que eu posso ser mais ousado? Eu sou muito tímido. Nunca esqueci da resposta do pastor Naor. Falei assim: irmão, para você ter ousadia, depende do lugar que você está olhando, ou para quem você está olhando. Se você ficar olhando para o desafio, você vai ficar com medo, vai ficar inseguro, vai ficar intimidado, você não vai. Ele falou: mas se você olhar para o leão de Judá, você vai ser ousado como ele é.
Para quem que você tem que olhar? Leão de Judá. Ah, pastor, porque eu não consigo orar por alguém, porque eu tenho vergonha, irmãos. Está faltando olhar para o leão de Judá. Está faltando ser cheio do Espírito. Você sabe o que acontece quando o poder de Deus, olha aqui, quando o poder de Deus é liberado, irmãos, você é outro jovem. Você é outro. E a Bíblia diz que quando, em Atos capítulo 2, olha aqui, a Bíblia diz que quando os discípulos foram cheios do Espírito, né? Vento impetuoso encheu toda a casa, começaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz que eles pareciam que estavam bêbados, né? Começaram a falar, eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Vou fazer uma pergunta aqui, só me responde se você for honesto. Nós estamos em casa aqui, amém? Quem já ficou bêbado aqui, levanta a mão. Não, bêbado de cachaça mesmo, não no espírito. Não, levanta a mão, fica amarguido, quero ver. Os ex-cachaceiros que estão aí na igreja. Pode baixar agora. Você viu que eu levantei também, né? Irmãos. Mas aí o que acontece? Olha aqui, não converse, irmãos. Eu tenho 1h35, calma. Olha aqui. Hein, pode fazer um sonzinho aí, tá? Psst, olha aqui. Irmãos, o que acontece quando alguém fica bêbado? Bem baixinho, cara. O que acontece quando alguém fica bêbado? Quando você ficou bêbado? O que aconteceu com você? Olha aqui, alguém tímido, quando bebe, como que ele fica? Fica tímido ainda depois que bebe, sim ou não? Nada. Tem um cara lá que eu conheci, irmão, só uma latinha de cerveja. Só uma lata. O cara já abriu o rosto, assim, ó. E aí ele conversava. Sabe por quê, irmãos? Porque ficar embriagado, tem algumas expressões que eu fui lembrando quando eu era louco. Primeira coisa, alegria. Alguém que bebe, ele fica feliz, feliz, alegre, alegre. Ele fica assim, sorridente. Tem cara que bebe para ele conseguir dar em cima da menina, que ele não tem coragem, ele tem que... Esse é o ímpio, não você, amém, irmãos? O outro, ele tem coragem. Já viu um cara que bebe e vira macho? Agora eu sou macho, rapaz. Você é um homem, é um saco de batata. Rapaz. Que é macho, meu irmão. Que é macho com G maiúsculo. Ele está bêbado. Os irmãos não entenderam. Estava dormindo. O outro, ele fica o quê? Com o rosto brilhando. Fica assim, um farol no rosto dele. Aí tem outro que tem uma grande disposição. Eu lembro que quando eu era ímpio, o pessoal bebia, aí tinha coragem para tudo. Vamos lá não sei aonde, fazer não sei o quê. Vamos lá, vamos. Já viu? Fica corajoso. Não, agora eu topo qualquer desafio. Mas o cara está sob efeito da bebida. Isso aconteceu lá em Atos. Olharam para eles e a impressão que deu foi o quê? Eles estão bêbados. Por quê, irmãos? Porque a bebida causa todas essas coisas momentâneas e superficiais. Mas o Senhor quer te encher do Espírito, amém? Por que é parecido? Porque, irmãos, quando você está cheio do Espírito, você fica com ousadia no seu coração. Você tem coragem para chutar a cabeça do diabo. Você fica cheio do Espírito, você fala, agora eu vou pregar para esse miserável do meu patrão, ele vai ouvir até a orelha dele bater palma. Você fica corajoso. Irmãos, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Teve um dia que eu fui fazer uma libertação. Na verdade não era para ser uma libertação e virou uma libertação. Aí, irmãos, eu estava com o irmão. E assim, quando aparece um demônio, e alguém que nunca teve uma experiência, né? É duas opções. Ou ele sai correndo de medo, ou ele se apega no Senhor. Fala, agora esse diabo vai ver. E aí eu fui orar com uma irmã.
Nossa, eu orando pela irmã, Senhor, abençoa a irmã, a vida dela. Nossa, na hora que eu estava orando, o diabo... Aí o irmão deu 2 passos para trás. O que está acontecendo? Calma aí. Em nome de Jesus, comecei a fazer a libertação. E aí o irmão falou assim para mim: pastor, o meu coração ficou acelerado o tempo todo. Nunca vi isso na minha vida. E aí tá, depois dessa experiência, teve um dia que ele teve a experiência dele com encontrar um capeta por aí. Pergunto para quem está do teu lado: já encontrou um capeta por aí? Tem que pegar pelo chifre, irmão. É no chifre. Aí olha só, olha aqui. Psiu. Aí ele falou assim: pastor, sabe o que aconteceu? Eu fiquei com uma coragem dentro de mim. Eu falei, ele bem assim, eu não sei de onde saiu aquela coragem. Mas assim, minhas pernas tremendo ele. Mas dentro de mim tinha uma coragem, pastor. Falei bem assim, é porque você estava cheio do Espírito, filho. Quando você está cheio do Espírito, você fica corajoso, fica energizado no Senhor. Você vai voltar desse retiro cheio de ousadia e coragem, amém? Agora olha só, tem 3 coisas distintas que eu quero te falar aqui para mim terminar. Primeira coisa, uma coisa é você receber o Espírito quando você nasce de novo. Outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. E uma terceira coisa é você continuar sendo cheio do Espírito. Quando você recebe o Espírito, você nasce de novo. Seu espírito estava morto, agora você reviveu. Mas agora você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, qual que é o sinal de que eu fui batizado com o Espírito? É se você teve a experiência da oração em línguas. Em Atos a Bíblia diz que todas as vezes que alguém foi batizado no Espírito, ele falou em línguas. Se você não falou em línguas ainda, você não foi batizado com o Espírito Santo. Pastor, mas eu caí, não vale. Pastor, fiquei com um roxo na testa, não vale. Roxo, hematoma, não. Pastor, porque teve um dia que teve um mover lá na célula, e eu caí no chão, a minha espinha, ficou arrepiada. Parecia que tinha um anjo me levantando, mas você falou em línguas, filho. Não, então não foi, não chegou. Mas depois que você é batizado no Espírito, aí a Bíblia diz que agora você tem que continuar sendo cheio do Espírito. Não é uma experiência que você teve no retiro, lá em 2023, lá com os irmãos da videira, com os radicais livres. Não, irmãos, continuar sendo cheio do Espírito é todo dia. Quando você tem que ser cheio do Espírito? Todo dia, fala todo dia. Fala todo dia. Não é só de vez em quando, é todo dia. E aí olha só, cadê o texto? Efésios capítulo 5 verso 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Fala assim, enchei-vos. Essa palavra aqui, enchei-vos, é ser cheio continuamente. Olha aqui, é ser cheio todo dia. Tem irmãos que ele tem experiência com o Espírito só em eventos como esse. Está errado. Você tem que ter experiência com o Espírito lá na sua casa, com o Senhor, no seu quarto. Você tem que ter experiência de ouvir a voz de Deus, do seu coração queimar quando você está lendo a palavra, dos seus olhos serem abertos, você enxerga o Senhor, você fala, meu Deus, olha o que está escrito. O Senhor diz assim, seja cheio continuamente. Seja cheio continuamente. Fala assim, não é de vez em quando. E aqui nesse caso é preciso lembrar você que o Espírito Santo ele não é uma coisa que você pega.
Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que você relaciona. Assim como muitas vezes você se embriagou, se colocou debaixo de influência da bebida, você agora tem que se colocar debaixo da influência do Espírito, e deixar que o Espírito te encha, você seja alguém cheio dele, diga amém. Por isso, Efésios diz, enchei-vos todos os dias, continuamente. Fala assim para quem está do teu lado, no ano que vem, você vai vir para esse retiro, e você vai viver um ano cheio do Espírito, todos os dias. Fala assim, não é só no retiro, é todos os dias da sua vida. Amém? A segunda coisa que nós vemos aqui, é que ser cheio do Espírito é uma ordem. Não é uma opção. Ah, pastor, hoje eu não quero ser cheio do Espírito. Irmãos, é uma ordem. Enchei-vos, seja cheio, diga amém. Seja, vai. Às vezes eu estou em casa, daí minha esposa pede alguma coisa para o meu filho. Eu tenho 2 filhos lindos. Davi tem 7 anos e a Sara, que é um presente de Deus na minha vida, ela tem 9 meses. É uma bonequinha, irmãos. Ainda bem que não puxou eu, senão não seria uma bonequinha, seria um bonecão. Olha aqui. E aí às vezes minha esposa pede alguma coisa, Davi, varre a área. Aí ele fica lá, já vai. Aí daqui a pouco ela, Davi, varre a área. Aí eu só escutando. E aí daqui a pouco eu falo, Davi, oi, vai varrer a área. Aí silêncio. Aí que eu falo, Davi Lucas. E o silêncio. Aí eu levanto, chego lá no quarto dele, Davi Lucas, vai fazer o que a sua mãe mandou. Aí ele levanta rapidamente, e eu falo, vai. Sabe o que o Senhor está dizendo? Enchei-vos, filho, vai. Pare de ficar aí de mimimi na sua cadeira, mergulha nesse mover. Vai! Enchei-vos! É uma ordem, fala assim, é uma ordem, não é uma opção. Não é uma opção, irmãos. Agora eu vou te falar uma coisa importante. Assim como você escolhe se embriagar ou não com bebida alcoólica, você também escolhe se você vai ser cheio ou não do Espírito. Olha aqui para mim, não depende de mim você ser cheio do Espírito, depende só de você. Não tem nada a ver comigo, irmãos. Nós vamos orar, nós vamos cantar. Se você ficar que nem um poste aí na sua cadeira, nada vai acontecer. Se você ficar que nem um espectador assim, ver o que está acontecendo aqui, nada a ver essa música aí. Ó lá. Porque tem irmão, os irmãos acham que a gente é bobo, eles só ficam observando. Olha para quem está ao teu lado assim, você está sendo observado. Sorria. Assim como você escolhe, ou você escolheu se embriagar com vinho, com a cachaça, agora escolhe, filho, se embriagar do Espírito nesse lugar. Você escolhe, fala, Senhor, eu quero isso. Eu quero que meu coração encharque. Eu quero que o meu coração queime, igual o pastor está falando, esse negócio de coração queimar. Eu quero meu coração queime hoje. Você sabe que lá na parábola das virgens, em Mateus 25, tinha 5 virgens prudentes e 5 nécias. Qual que era a diferença das duas? É que as prudentes, elas tinham o quê? Óleo, azeite sobrando. Olha aqui para mim, esses dias aqui, é dia de você ter azeite sobrando na sua vida. Você vai chegar lá na sua igreja, você vai jogar o azeite assim em alguém. Recebe aí. Recebe. Você vai chegar e falar assim, mano, eu não acredito que você não foi, cara. Você perdeu o abençoado. Você perdeu.
Mas quer saber, eu vou liberar graça sobre você, já que você não foi, eu tenho azeite sobrando aqui. Aí você vai falar, irmão, teve um momento lá, você não sabe, mas era tanto azeite que eu escorreguei no óleo, eu não conseguia ficar em pé. Era um negócio que minhas pernas, eu caí. Vai ter azeite aqui hoje, amém, irmãos? Vai ter azeite, vai ter óleo. Outra coisa, você deve rejeitar a passividade para ser cheio do Espírito. Irmãos, não fique passivo nesse ambiente, meu Deus do céu. Não fique passivo, não fique aqui assistindo. Feche seus olhos, canta de verdade, ora de verdade. Rejeita toda a passividade, fala, Senhor, eu quero, é hoje. Se você não fala em línguas ainda, você tem que fechar o teu olho aqui e falar, Senhor, hoje eu não saio dessa capela aqui quando eu orar em línguas. É hoje que alguma coisa vai acontecer. Eles oraram e o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos foram cheios do Espírito. Outra forma de você ser cheio do Espírito, na verdade é a única. Falando, entoando cânticos e louvando ao Senhor. Fala assim, hoje eu vou ser cheio do Espírito falando. Fala assim, ninguém crê em silêncio. Fala para quem está ao teu lado, ninguém crê em silêncio. Fala assim, se você quer escorregar no óleo hoje, você vai ter que falar, você vai ter que cantar, você vai ter que louvar. Diga amém. Olha aqui. A última coisa, para você ser cheio do Espírito e a gente orar, que é agora que nós estamos começando, irmãos. Sabe aquela frase assim, chegou no final, parecia que estava no começo? É isso aqui, ó. Parecia o final, mas depois parecia o começo. É o poder de Deus, é assim. Para você ser cheio do Espírito, você tem que se sujeitar uns aos outros. Pastor, como assim? Tem que se permitir receber do irmão aí do lado. Sabe o que você quer receber desse irmão aí do teu lado? Olha para a cara dele aí, bem bonito. Oh, irmãos, sujeite-se. Ah, pastor, não, fulano não pode orar por mim. Que pode nada, sujeite-se. Irmãos, existe unção uns aos outros. A unção flui no uns aos outros. É no uns aos outros. Você quer ser cheio do Espírito aqui? Olha só. Você vai ficar de pé, não fica ainda, calma. Você vai ficar de pé. Você vai empurrar essa cadeira aí para o canto, empilha aí. Guarda as tuas coisas. Vamos cantar uma canção aí, não sei o que vocês vão cantar, mas canta alguma coisa.